Marcos capítulo 15, do verso 33 até 41. Aqui nós temos o relato das 3 últimas horas de vida de Jesus aqui entre nós. Meu objetivo nessa noite em que nós celebramos a morte do nosso Senhor em nosso lugar e a sua ressurreição é mostrar alguns pontos da morte, do momento da morte de Jesus que foram registrados pelos evangelistas e tirar algumas lições importantes para nós, nessa noite em que nós nos recordamos do seu sofrimento por nós. O trecho que nós temos diante de nós, que começa no verso 33, narra o que aconteceu com Jesus do meio-dia até as 3 horas da tarde, que foi quando ele morreu. Antes disso, na sexta-feira, ele tinha comido a Páscoa com seus discípulos à tarde. E no fim da tarde, início da noite, ele foi para o jardim do Getsêmani, onde ele agonizou diante do Pai, orando se era possível que aquele cálice fosse passado dele. O cálice era a morte que se aproximava e da qual Jesus sabia. E ele entendeu que era a vontade do Pai que ele tomasse aquele cálice. Ali ele foi traído por Judas em seguida e abandonado por todos os seus discípulos. E é levado preso na madrugada de sexta-feira, julgado diante do Sinédrio, que era a maior autoridade dos judeus. Era o concílio dos judeus. Ele foi julgado e condenado à morte por blasfêmia, porque ele tinha dito que era o Filho de Deus. É nessa ocasião que ele é negado por Pedro, não menos do que 3 vezes. Quando o dia amanhece, naquela sexta-feira, ele é levado para o pretório, onde é julgado por Pôncio Pilatos, acusado pelos judeus de sedição, de revolução política. E Pilatos, mesmo que não encontrou nele crime nenhum, o condena à morte, morte de cruz, ao lado de 2 salteadores e em lugar de Barrabás. E ali, sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus é levado ao Gólgota, é um monte que fica fora de Jerusalém, cuja tradução é Monte da Caveira, e ali é crucificado entre 2 ladrões. Entre 9 e 12 horas, os soldados repartem as suas vestes, todos que passam zombam dele. Os passantes, os soldados, os ladrões ao lado dele, os próprios líderes judeus. As últimas 3 horas de Jesus estão registradas aqui, no verso 33 até 41 de Marcos, capítulo 15. E eu gostaria de destacar 7 momentos que o evangelista registrou, nenhum deles sem sentido para nós. O primeiro é que Marcos diz que ao meio-dia, a hora sexta, verso 33, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Durante 3 horas, uma escuridão caiu sobre aquela região e, segundo Marcos nos diz, foi bem mais extenso do que isso. Se trata de um ato miraculoso de Deus. Nós não sabemos que meios Deus usou para isso. Ele pode ter usado um eclipse ou ele pode ter usado qualquer outro fenômeno natural, mas o fato é que durante aquelas 3 horas em que Cristo agonizava na cruz, até o seu suspiro final, toda a terra se escureceu, as trevas caíram sobre a terra. Isso não foi por coincidência, mas foi enviado por Deus exatamente na hora da angústia do seu filho. Deus queria mostrar externamente aquilo que estava acontecendo no coração do seu filho. Todo o horror, toda a angústia, toda a dor, toda a solidão, todas as trevas que Jesus estava experimentando ali no seu coração, na sua alma, naquele momento, onde ele sentia a força do pecado e o peso da ira do seu pai contra ele, quando ele assume o nosso lugar e experimenta na sua alma o que está escrito: o salário do pecado é a morte. Aquelas trevas eram um símbolo da ira de Deus, do inferno pelo qual Jesus passou naquele momento. O inferno é descrito na Bíblia várias vezes como sendo local de trevas,
de separação de Deus, de agonia. E foi isso que Jesus estava experimentando naquele momento. Aquelas trevas que caíram sobre a humanidade durante 3 horas, era uma expressão das trevas que estavam se assenhorando do seu coração puro, perfeito, nunca manchado pelo pecado. Em seguida, Marcos nos diz, no verso 34, que ele dá um grito de agonia. Eu leio: a hora 9, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Esse grito é a linguagem que nós encontramos no Salmo 22, que é um salmo messiânico e que expressa 600 anos antes desse acontecimento o que seria a agonia do Messias. O Salvador de Israel, o Redentor do mundo, ele experimentaria tal angústia no seu coração que ele se sentiria como que desamparado pelo próprio Pai. Estas palavras de Jesus, Deus meu, por que me desamparastes?, expressam aquela profunda angústia e sentimento de abandono que Jesus sentiu naquele instante, porque o Pai retirou a sua presença, virou a sua face do seu Filho, retirou a sua consolação e conforto e o entregou inteiramente na sua natureza humana perfeita ao sofrimento do inferno naquele momento. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ali é o grito do nosso representante, daquele que estava experimentando em si o justo juízo de Deus pelo pecado, aquele que não tinha pecado e que foi feito pecado por nós. Ele tinha de sofrer pela nossa culpa, ele tinha que pagar pela nossa dívida, ele tinha que dar a sua vida para justificar o pecador. Ali estava ele na cruz, abandonado pelo Pai e gritando: Deus meu, por que me desamparastes? Trevas por fora e trevas por dentro. Terceiro momento que Marcos registra, está aí nos versos 35 a 36, é a zombaria, o escárnio, a indiferença das pessoas ao redor de Jesus. Quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, as pessoas pensaram que ele estava chamando por Elias. Leiamos, versos 35 e 36. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber numa esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, uma vara comprida, deu-lhe de beber, dizendo: deixai e vejamos se Elias vem tirá-lo. Aquele grito de Jesus foi mal compreendido pela multidão. Eloi, Eloi, em hebraico, Deus meu, é parecido com Elias, Elias. Havia uma tradição, uma superstição entre os judeus de que o profeta Elias atenderia a oração de qualquer pessoa que se dirigisse a ele. Não é muito diferente das superstições de hoje, em que as pessoas acham que podem fazer a oração a qualquer santo, que o santo responde. Um dos santos dos judeus era o profeta Elias. Então, quando eles ouviram Jesus, Eloi, Eloi, eles disseram: está chamando por Elias. E um deles diz: vamos ver se Elias vem mesmo atendê-lo. E vamos dar um tempo para que isso aconteça. Então, o vinagre embebido, a esponja embebida em vinagre funcionava como uma espécie de anestésico. O alvo era prolongar o sofrimento de Jesus para ver se Elias descia do céu para atender a oração dele, a petição dele. E sem saber, aqueles ímpios cumpriram o que está escrito no Salmo 69, verso 21, que é também um salmo messiânico: na minha sede me deram vinagre para beber. Em seguida, Marcos registra no verso 37 o momento exato da morte de Jesus. Lemos: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Esse mais aí significa que a morte súbita de Jesus foi uma contrariedade daquilo que aquela multidão estava esperando. A multidão tinha dado vinagre exatamente para que ele prolongasse a sua tortura na cruz, mas Jesus morreu logo em seguida, o que era antinatural para a execução daquela época. Não era normal nos executados daquela época. Uma pessoa pendurada numa cruz, às vezes durava até 3 dias antes de morrer.
Jesus durou apenas 6 horas. E diz aqui o texto que ele deu um grande grito e expirou, morreu. Aquele grito dado por Jesus foi feito depois que ele disse mais 2 coisas que não estão no livro de Marcos, mas que estão em João e em Lucas. De acordo com João, ele disse antes de dar esse grito: está consumado. Ou seja, a obra que o Pai me deu para fazer, ela está completa. Ou seja, naquele momento, Jesus estava pronto para morrer. E em seguida, de acordo com Lucas 23:46, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele grita. Era como se naquele grito o seu espírito saísse. Já que ele era o Filho de Deus e não podia ser morto, ele mesmo entrega o seu espírito ao Pai. Naquele brado, ele se entrega na morte ao Pai. Pai, recebe o meu espírito. E aí ele brada, como que se naquele momento a vida saísse no grito, no som da sua voz, até o reino, até o trono do Pai nas alturas. Significa então que na hora da morte, a sua alma estava outra vez em paz e consciente de que havia realizado o trabalho para o qual Deus o havia enviado a esse mundo. A quinta coisa que Marcos registra está no verso 38. Está dizendo: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, ali fora de Jerusalém, no alto do Monte da Caveira, no templo de Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, estava acontecendo o sacrifício das 3 horas, em que o sacerdote ou os sacerdotes sacrificavam animais e derramavam o seu sangue no altar e os apresentavam diante de Deus. O altar de sacrifício estava diante do Santo dos Santos, e a separação do Santo dos Santos do santo lugar era feita através de um véu. O lugar santo era onde se faziam as ofertas e os sacrifícios. Depois dele, separado por um véu, estava o local que é chamado santuário ou local santíssimo, que é onde estava a arca, onde era derramado o sangue dos animais uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia entrar. Fora isso, era proibido, era fechado por essa cortina de alto a baixo, uma cortina de linho puro, branco, cheia de mechas e entrelaçado de púrpura, de carmesim, de fios de ouro e de prata, segundo o livro de Êxodo nos conta. Na hora que Jesus grita, lá no Calvário, aqui no templo, como que 2 mãos invisíveis e poderosas rasgam a cortina de cima a baixo. Note que não foi rasgada de baixo para cima, mas de cima embaixo. É como se Deus viesse e rasgasse a cortina e dissesse: agora o acesso ao Santo dos Santos está liberado, porque o sacrifício último e final foi feito. O meu filho deu a sua vida, acaba de entregar a sua vida, e agora o acesso até mim está liberado. É assim que a carta aos Hebreus e todo o Novo Testamento interpreta a morte de Jesus. Hebreus 6, 19 a 20, Hebreus 9, de 11 a 12, Hebreus 10, 19 a 21, leia o livro todo, não é? E você vai ver como a morte de Jesus é descrita como sendo ele entrando para além do véu e abrindo o caminho para Deus através da sua morte. É isso que significa o véu do santuário sendo rasgado de cima a baixo. O 6º evento que Marcos registra está no verso 39. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Talvez o objetivo de Marcos é fazer um contraste entre aquela multidão que zombava, que escarnecia, a multidão incrédula diante do sofrimento daquele que tinha dado tantas provas de que era o Filho de Deus, contrastado agora com o comandante da guarnição que havia crucificado Jesus. O centurião era um comandante de 100, e esse comandante foi na escala dele, no serviço dele, que veio a ordem para que ele crucificasse o preso Jesus. E ele acompanhou tudo desde cedinho, desde as 9 horas em que mandou seus soldados crucificar. Acompanhou a angústia de Jesus durante aquelas 6 horas, e finalmente às 3 da tarde, quando Jesus dá aquele grito e entrega-se ao Pai, esse homem então cai em si e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus.
Há uma tradição cristã que remonta à patrística do século II e III, de que esse centurião se converteu, ele e sua família, e se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. O centurião representa a audiência de Marcos. Marcos escreveu esse evangelho para os romanos, para mostrar que aquele que foi crucificado em fraqueza, na verdade, era o poderoso Filho de Deus que veio nos dar salvação. O centurião contrasta com a incredulidade daqueles zombadores e diz que diante da cruz de Cristo existem apenas duas posições: ou você zomba, questiona, provoca, ridiculariza, ou você se humilha e diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Não há neutralidade, a multidão ou estava de um lado ou estava de outro. Última coisa que Marcos registra, está aí nos versos 40 a 41, eu leio: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Por que Marcos registra a presença dessas mulheres ali? Eram 3 mulheres, na verdade havia mais. A mãe de Jesus tinha estado até pouco tempo ali. O apóstolo João se retira com ela, tendo ouvido a ordem de Jesus. Eram Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e de José, e uma mulher chamada Salomé. Por que elas são mencionadas aqui? Primeiro, pela coragem. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Ele é crucificado e morto solitário. Seus amigos que andaram com ele durante 3 anos o haviam abandonado. Judas o traíra, Pedro o negara, os demais fugiram. João foi o único que ficou, mas por pouco tempo, porque Jesus mandou que ele cuidasse da sua mãe, e ele sai com sua mãe de cena. Mas aquelas mulheres ficaram ali, mesmo que de longe, acompanhando a agonia do Mestre. Então a coragem delas é registrada aqui. Segundo, o amor e a dedicação que elas tinham a Jesus. Diz o texto que elas serviam a Jesus desde a Galileia com seus bens, acompanhavam o Senhor e ministravam a Ele através das suas posses. Terceiro, porque elas foram testemunhas de tudo. De onde é que vocês acham que Marcos tirou essas informações? Porque nenhum dos apóstolos estava lá mais, todos haviam abandonado. De onde é que Lucas tirou essas informações? De onde é que João tirou essas informações? Ele ficou apenas uma parte. De onde é que Mateus tirou essas informações? A resposta: o testemunho das mulheres. Elas estavam lá, elas acompanharam, elas viram tudo o que aconteceu. E mais adiante, a presença delas garante a certeza de onde Jesus foi sepultado, como diz aqui o verso 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi sepultado. Porque depois apareceu uma ideia que prevalece até hoje, que os discípulos foram procurar Jesus domingo de manhã na tumba errada. E aí chegaram lá numa tumba que estava vazia e inventaram a história que ele ressuscitou. Mas não podia, por quê? Porque as mulheres tinham visto onde foi. As mulheres sabiam exatamente o local do túmulo onde ele foi sepultado. Por isso que elas estavam lá, e é por isso que Marcos registra. E eu quero fechar com algumas aplicações para nós. O que é que esse texto tem a ver conosco, quando nós meditamos na morte e na ressurreição do nosso Salvador? Primeiro, nós não tememos mais a morte, porque Cristo já tirou o seu ferrão, já tirou o seu horror. Ele já experimentou a morte por nós, a angústia, a dor, o desespero, a agonia, o medo que a morte traz consigo, ele já experimentou por nós. Por isso que John Wesley dizia: o nosso povo morre bem, não somente vive bem, mas morre bem. Como pastor, eu tenho tido a oportunidade de, não é a parte que eu mais gosto do pastorado, mas de vez em quando nós temos que ir fazer o sepultamento de um irmão ou de uma irmã. E eu me lembro de uma vez que eu fui fazer a cerimônia fúnebre no cemitério de uma querida irmã. E, na verdade, me perdoem, era um rapaz de poucos anos, bem jovem, que tinha morrido de câncer, lá no Recife. E
A igreja quase toda estava lá, nós fomos para o cemitério carregando o corpo dele até o local da sepultura. Enquanto íamos, ao nosso lado ia outro féretro, ia outro pessoal enterrando seus mortos. E eu estava acompanhando e olhando de lado o que eles faziam. Era evidente que, pela maneira de se comportarem e como eles estavam se expressando, de que eles não tinham a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto que o corpo do Daniel, ao ser colocado na sepultura, o nosso povo cantava e louvava a Deus. Mas aquele povo, eu me lembro era um senhor que tinha morrido, depois eu soube que era uma filha pulou em cima do caixão, se agarrou e não queria deixar enterrar, e gritava, tinha um ataque, outra caía desmaiada, e as pessoas gritando, uivando até de dor, de angústia, enquanto que o nosso povo cantava, enquanto Daniel ia sendo baixado à sepultura. Não tinha 20 anos Daniel, quando ele morreu de câncer. Nós não tememos mais a morte, porque o nosso Salvador já passou o vale da sombra da morte, ele já experimentou por nós as trevas, a negridão, a angústia, o medo, a incerteza, ele já passou por nós. Segunda lição, queridos, o acesso a Deus está livre, ele está aberto. Nessa noite, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta a nós e ele nos convida a irmos a ele livremente pela fé, não por obras, não por mérito, não por nada em nós, mas mediante a morte do seu Filho na cruz. Ele nos convida a termos comunhão com ele, a fazermos parte da sua família, a recebermos o perdão de nossos pecados, consolo para as nossas angústias, confiança nesse mundo tão incerto. Terceira coisa, nós não tememos mais o julgamento de Deus, nós não tememos mais o castigo de Deus. Deus poderia com justiça nos castigar e nos punir por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas Cristo caiu nas mãos do Deus vivo em nosso lugar. Lá na cruz do Calvário, Deus derramou até a última gota do cálice da sua ira sobre ele, de forma que você e eu não precisamos mais temer a angústia e a dor do inferno ou do castigo divino depois da morte ou aqui nesse mundo, porque o nosso representante já sofreu por nós, e Deus não é injusto para castigar o mesmo pecado 2 vezes. Se Cristo pagou o meu pecado na cruz, isso significa que Deus não me imputa mais esse pecado, que Ele não vai mais cobrar de mim, que Ele não vai mais executar a minha dívida e nem vai mais me condenar, porque Ele já fez isso no meu representante Jesus Cristo. E por último, queridos, desses fatos nós podemos ter certeza, porque eles não foram criados ao acaso. Imagina que, se eu fosse inventar um evangelho, e eu fosse dizer assim: olha, nós temos testemunhas de que tudo isso aconteceu, e eu morasse naquela época, vivesse naquela época, eu nunca diria que foram as mulheres que foram testemunhas, porque naquela época a palavra das mulheres não era nem aceita como testemunha, não era nem aceita. E aqui são elas que aparecem como testemunha. Você acha que se isso fosse inventado por homens naquela época, eles teriam escrito isso aqui? Eles teriam dito: o centurião romano, o governador Pôncio Pilatos, o deputado, o político tal, o advogado tal, estavam lá e dão testemunho disso. Pobres mulheres são apresentadas como testemunhas. Se você fosse inventar um evangelho, eu tenho certeza que você não seguiria esse caminho. Essa é a prova de que ele não é inventado. Isso é uma das muitas provas de que ele é um documento histórico, que retrata a verdade. Nós temos o testemunho destas pessoas, não só dessas mulheres, mas de tantos outros que depois viram o Senhor ressurreto. Como está você nessa noite? O que é que a morte de Cristo representa para você? Ouça o que eu estou dizendo. O que é que a morte de Cristo representa para você? Que diferença faz na sua vida? Que diferença faz na hora da sua angústia, na hora da sua aflição, na hora da sua doença, na hora da sua indecisão? O que é que a cruz representa para você?
Que nessa noite Deus tenha misericórdia de você e que você seja como aquele centurião, não como aqueles que zombaram e desprezaram quando tiveram oportunidade de crer, mas que você possa dizer, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, e que você se entregue para servi-lo hoje e eternamente. Amém.